Puxa a cadeira, prepara o café, abre aquele pacote de biscoito ou bolacha, sem briga, e vem comigo. Aqui a informação chega limpa, explicada e sem distorção. Respira fundo e vamos entender o Brasil juntos. Intro, bloco 1. Você está no Poder em Contexto. Hoje vamos contar em detalhes a história que colocou o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no centro de uma investigação pública e de um circo político nas redes. Não é uma série de teorias conspiratórias. É o encontro entre depoimentos, documentos, reportagens e a violência dos tempos digitais. Vou apresentar o que se sabe, o que se alega e por que parte da direita brasileira vem transformando menções em denúncias retumbantes. Vamos com calma e com fontes na mão. Background, bloco 2. Quem é Lulinha? Fábio Luiz é empresário, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trabalhou e investiu em negócios de mídia e tecnologia. E nos últimos anos, sua vida tornou-se pauta política sempre que surge alguma investigação envolvendo operadores do setor público. Em 2025, a CPMI do INSS passou a recolher depoimentos e relatórios que apontam um esquema de fraudes em benefícios previdenciários. Um escândalo que, segundo as apurações, movimentou valores elevados e envolveu operadores, lobistas e empresas de fachada. Dentro desse contexto, surgiram menções ao nome de Lulinha em depoimentos que chegaram ao conhecimento da CPMI. Em linhas gerais, investigadores e reportagens revelaram um conjunto de operações e pontos de atenção sobre repasses e empresas que teriam servido de fachada. Jornalistas identificaram movimentações e pessoas ligadas ao esquema. Em depoimento à Polícia Federal e em informações encaminhadas à CPMI, o ex-funcionário Edson Claro mencionou repasses e afirmou que parte dos recursos poderia ter sido destinada a indivíduos ligados a empresas de tecnologia e publicidade. Entre os relatos, uma referência a pagamentos que, segundo o depoente, poderiam ser interpretados como mesada ao longo do tempo. Com base em reportagens que apuraram essas declarações e em documentos parciais, deputados da oposição apresentaram requerimentos para a convocação de Lulinha na CPMI. Na votação da CPMI em 4 de dezembro de 2025, a maioria rejeitou a convocação por 19 votos a 12. Esses são os passos que ligaram um depoimento a um pedido de convocação e então a uma rejeição formal do colegiado. Depoimentos e provas. Importante, e aqui está o ponto mais delicado. As alegações que circulam baseiam-se principalmente no relato de uma testemunha, o Edson Claro, e em apurações jornalísticas que cruzaram documentos e movimentações financeiras. Até agora, não houve a apresentação pública de um conjunto documental que comprovasse de modo incontestável transferências diretas para Lulinha no âmbito de processos já concluídos. E não existe até este momento uma ação penal pública que o tenha levado a ser acusado ou condenado. Em linguagem clara, há indícios jornalísticos e relatos, e há apuração da CPMI. Mas os relatos ainda precisam ser confirmados por documentos ou decisões judiciais para que se tornem prova judicial. Essa distinção entre relato e prova é o que separa a apuração jornalística da acusação formal. Repare, jornalistas podem publicar denúncias com base em depoimentos e documentos parciais. Isso é pau da imprensa. Mas no sistema jurídico, para que alguém seja formalmente responsabilizado, precisa-se de investigação, indícios robustos e, eventualmente, denúncia do Ministério Público com provas suficientes. Hoje, sobre Lulinha, temos relatos que apontam para pagamentos e intermediações. E temos também defensores que dizem que essas conexões não estão provadas. E essa lacuna cria terreno fértil para narrativas que muitas vezes extrapolam os fatos. Política e desinformação. Aqui entra o aspecto político. Sempre que uma investigação menciona nomes ligados a figuras públicas, redes e grupos políticos entram em ação. No Brasil recente, há histórico de amplificação deliberada de boatos por redes e grupos alinhados à direita, um padrão documentado por reportagens e investigações sobre desinformação política.
Essas redes transformam um depoimento em headline e muitas vezes em prova na cabeça do público, sem que haja verificação. No caso de Lulinha, parte da direita tem usado as menções e os relatos para construir uma narrativa de corrupção sistemática, muitas vezes apresentando o depoimento isolado como se fosse prova judicial. Resultado: confusão no público, polarização reforçada e pressão política sobre a CPMI e sobre agentes públicos. Quem dizem os protagonistas? As pessoas citadas e representantes do governo negam irregularidades e afirmam que não há provas robustas. Parlamentares governistas afirmaram que a convocação seria um desvio do foco e rejeitaram a chamada para ouvir Lulinha na CPMI. Já a oposição insiste que há elementos que merecem investigação mais aprofundada. É a velha dança política: quem pede investigação e quem pede providências administrativas. Situação atual e possíveis desdobramentos. Qual o cenário daqui para frente? 3 caminhos principais. Novas provas documentais podem surgir: relatórios bancários, contratos, extratos. Então a CPMI ou a Polícia Federal pode avançar. As investigações podem esfriar por falta de elementos. O caso fica no arquivo ou segue sem denúncia. Ou o jogo político se intensifica, usando acusações parciais para desgaste público mesmo sem provas, alimentando campanhas de desinformação e pressões midiáticas. Para acompanhar, vamos ficar atentos a documentos oficiais, relatórios da CPMI, inquéritos da PF e matérias que tragam novos elementos verificáveis. Fechamento final. Resumo final. Há relatos e apurações jornalísticas que ligam o nome de Lulinha a operadores do esquema do INSS. Há um depoimento que menciona pagamentos e houve pedido de convocação na CPMI, que foi rejeitado. Mas, até o momento, não existe prova judicial pública que confirme a culpa. É preciso diferenciar revelação jornalística de prova judicial. Enquanto isso não ocorrer, a justiça da notícia e a justiça dos tribunais caminham por trilhas diferentes. Se você quiser os links das matérias, o PDF da pauta da CPMI e a lista de documentos consultados, está tudo na descrição. Eu sou do Poder em Contexto e aqui a gente dá prioridade aos fatos. Assine, curta, compartilhe e volte sempre com perguntas. Até a próxima!